absurdo do absurdo aconteceu na última segunda-feira. Cara, uma mulher, ela estava sendo mantida refém durante uma audiência online de violência doméstica, né? E sabe quem era o sequestrador? O próprio agressor que motivou essa audiência. Ele acabou preso, ainda bem. Ana Bianchini, vem pra cá, minha amiga, e conta pra gente. A sorte dessa vítima é que o pessoal do Tribunal de Justiça percebeu a situação e acionou a polícia militar, não é verdade? Boa tarde. É verdade, Sabrina, boa tarde para você, para o Fred e a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. A gente está falando de um caso quase inacreditável. Essa vítima, como você disse, ela participava de uma audiência judicial, essa audiência que estava sendo realizada justamente no âmbito da violência doméstica, e a gente tem acesso às imagens. Essa audiência, ela foi toda realizada de forma online. Então a gente percebe que a vítima está dentro de um carro, ela tá com um fone de ouvido no momento em que ela consegue liberar a imagem para que as outras pessoas pudessem ver. Participavam dessa audiência, então, membros do Ministério Público aqui do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, além da Defensoria Pública. Em determinado momento, a vítima consegue abrir a câmera e aí essas pessoas têm acesso às imagens. E a partir daí, eles já percebem, principalmente a promotora, de que tinha alguma coisa errada acontecendo. A promotora chega a perguntar para a vítima se ela estava bem e ela responde não com a cabeça, mas não chega a falar hora nenhuma que está correndo risco. Ela vira o celular discretamente várias vezes para mostrar que ela não estava sozinha e apenas em silêncio todo mundo que estava naquela audiência conseguiu entender o pedido de socorro dessa vítima. Imediatamente foi expedido um mandado de prisão e a polícia militar foi acionada. A partir desse momento, Fred e Sabrina, começa uma mega operação para localizar esse homem que estava descumprindo medidas protetivas e que teria sequestrado essa mulher. Ele que, como eu disse, era réu de todo esse processo. E aí a polícia militar começa essa força-tarefa para tentar descobrir aonde estava o carro que essa mulher estava sendo mantida refém. E a gente está aqui com um tenente que participou de toda essa operação. Ele foi acionado, ele estava no momento em que tudo isso teria acontecido. Tenente, a gente está falando de um caso que por muito pouco e que pela agilidade da promotoria e da polícia não terminou em tragédia, né? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde à nossa população que nos assiste. Exatamente. O trabalho integrado dos órgãos da rede de proteção à mulher vítima de violência foi fundamental para que nós dessemos a resposta que o caso exigia, na rapidez que o caso exigia e evitássemos mais um feminicídio no Distrito Federal. Então, na tarde de ontem, as equipes do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica, o PROVID, do 27º Batalhão, no Recanto das Emas, foram acionadas pela promotora de justiça que estava atuando na audiência e que nos passou detalhes sobre a gravidade do caso e solicitou a nossa intervenção. De pronto, as equipes da Polícia Militar foram às ruas com o objetivo de identificar o veículo no qual a vítima e o autor estavam e a localização desse veículo, de modo a realizar a abordagem, resgatar essa vítima sem ferimento, sem que nada mais grave ocorresse e efetuássemos também a prisão do autor. Esse compartilhamento de informações, essa atuação integrada, como eu mencionei, foi muito importante e foi ela que nos indicou em determinado momento que esse veículo poderia estar transitando em Taguatinga, mais especificamente ali na QNL. Várias unidades da Polícia Militar foram acionadas e mobilizaram seus efetivos, as suas equipes, 11º Batalhão em Samambaia, o 2º Batalhão, inclusive foi empregada a aeronave da Polícia Militar, o nosso helicóptero, e em determinado momento, uma equipe do 2º Batalhão, o GTOP 22, o Grupo Tático, visualizou nesse processo de cerco o veículo deslocando na DF 457 de Taguatinga para Samambaia. Então, visualizado o veículo, foi feita a abordagem, a vítima foi resgatada, graças a Deus, sem que nada mais grave ocorresse, né? Sem que a integridade física dela fosse exposta ainda mais, e o indivíduo foi preso.
tanto em flagrante, pela prática, em tese, do crime de sequestro, a investigação vai detalhar e vai dizer melhor, quanto pelo cumprimento do mandado de prisão em razão do descumprimento da medida protetiva. Ô, tenente, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês realmente conseguiram salvar uma vida. Essa mulher, ela corria risco. Mesmo dentro dessa audiência, ela ainda estava sendo vigiada e monitorada por esse agressor. E eu quero saber qual que foi a reação dele no momento da prisão. Vocês montaram pelo menos 3 cercos. Provavelmente, ele já estava com medo do que poderia acontecer. Ele reage, ele resiste. Qual que é o que ele faz no momento em que ele recebe, então, a voz de prisão? Bom, esse indivíduo ele apresentava alguns sinais de um eventual surto psiquiátrico. Então, ele apresentava fala pelo que a vítima relatou, ele já tinha um histórico de problemas psiquiátricos, que talvez esteja também associado ao uso de substâncias psicotrópicas, né, de drogas em geral. E no momento da abordagem ele não resistiu, ele não ofereceu resistência à equipe policial, mas como eu mencionei, ele apresentava uma fala desconexa, ele não conseguia... Ele apresentava uma certa fuga da realidade, ele não conseguia narrar com uma certa exatidão o que estava acontecendo. E ela teria relatado para vocês que ela não tinha sido sequestrada ontem, no dia 1º, no dia que essa audiência aconteceu. Ela já estava com ele, ou seja, ela já tinha sido sequestrada pelo menos um dia antes dessa audiência? Exatamente. No momento da abordagem, a vítima estava bastante aflita, bastante nervosa, né, pela própria gravidade da situação. Então, em primeiro momento, a Polícia Militar fez um trabalho de acolhê-la, de oferecer um suporte e, posteriormente, durante uma conversa, uma entrevista, ela relatou que, de fato, esse incidente se iniciou na segunda-feira, no dia 31 de março, no Recanto das Emas, quando o autor a abordou na saída de um supermercado, a obrigou a ingressar em um veículo à força e então ele passou a transitar, a rodar no Distrito Federal de forma aleatória. A levou para o estado de Goiás, onde eles pernoitaram, ficaram num hotel. Ela foi obrigada a passar a noite com esse indivíduo, que não permitia que ela fizesse contato com a família. No outro dia de manhã, ele novamente a obrigou a entrar no veículo, rodou dentro do Distrito Federal. E, felizmente, no contexto da audiência, com a sensibilidade dos agentes envolvidos, da promotora de justiça, do juiz, do defensor público, essa violência foi percebida e a Polícia Militar foi acionada e conseguiu intervir em tempo. Perfeito, tenente. Muito obrigada pela sua participação aqui na programação do Balanço Geral. Então, Fred, Sabrina, vocês viram, foi um trabalho em equipe. O cuidado da promotora de perceber e identificar que essa vítima corria perigo, a coragem dessa vítima de, mesmo correndo risco, tentar mostrar esse agressor que estava com ela dentro do carro e também esse trabalho excelente da Polícia Militar, que rapidamente conseguiu localizar e prender esse homem, que agora vai responder também pelo crime de sequestro. Cara, tudo muito delicado, né? Tudo muito delicado, mas graças a Deus aí, cada um sabia o que fazer, né? A promotora soube o que fazer, a mulher soube o que fazer, a polícia soube o que fazer, correu atrás desse marginal. E como a gente comentava aqui, enquanto você estava com o nosso policial, é mais grave do que eu imaginava, né? No começo do programa, a gente falava que ela estava sequestrada ali no carro. Até então era o que tinha chegado, mas agora foi comprovado aí pelo policial que, na verdade, né? O Marco contou pra gente aqui que um dia antes ela já estava em cárcere com esse cara. Esse cara saiu de Brasília, esse cara pegou um hotel, esse cara voltou com essa mulher. E na hora ali, gente, ela mostra o cara e nessa hora aí, ó, ela tenta mostrar onde que tá, ó. Ela não vai poder falar, sabe? Se ela falasse onde é que tava, o cara poderia fazer um mal maior com ela. Ou mal maior com ela. Mas a Polícia Militar conseguiu chegar até ela e prender esse marginal. A promotora, eu não sei nem o que falar, sabe? De tantos parabéns que eu queria dar para essa senhora, que percebeu pelo rosto da mulher que ela estava passando perigo. Que ela estava passando perigo. Essa promotora, meus parabéns e muito obrigado. De repente, a senhora salvou uma vida, logicamente, junto com os policiais. Aninha, obrigado, viu? Marco Teixeira, um abraço grande pra você. Muito obrigado, a PMDF.